Neste vídeo, iremos falar sobre temperatura, equilíbrio térmico, sensação térmica e capacidade térmica. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física que indica a intensidade de calor ou frio de um corpo, de um objeto ou do ambiente, em geral medida por meio de um termômetro. A noção de calor está associada a uma maior temperatura, enquanto a noção de frio está associada a uma menor temperatura. Em física, a temperatura é uma grandeza relacionada com a energia interna de um sistema termodinâmico. A energia cinética associada ao movimento das partículas produz a sensação de calor ou frio em um sistema. É a indicação de grau de agitação das partículas integrantes do sistema. Um exemplo disso é as moléculas. É a indicação do nível de energia térmica por partícula que um dado sistema possui. A unidade básica de temperatura no Sistema Internacional de Unidades é o Kelvin. A temperatura de 0 Kelvin, que significa zero absoluto, é a menor temperatura que existe. No dia a dia, utiliza-se tradicionalmente o grau Celsius. O zero absoluto, que é igual a o 0 Kelvin, é igual a menos 273 graus Celsius. Equilíbrio térmico. Se colocarmos um objeto quente próximo ao frio, logo os dois estarão na mesma temperatura, ou seja, o calor é transferido do objeto com temperatura maior para o objeto com temperatura menor. Um exemplo desse fenômeno de transferência térmica é quando misturamos café quente ao leite frio. Você pode perceber que ao realizar essa mistura, a temperatura dos dois líquidos tende a igualar, até que fique igual. Daí o porquê da mistura ficar morna. Sensação térmica. A sensação térmica é uma indicação da percepção da temperatura do ar, que pode diferir da temperatura real devido aos fatores climáticos que afetam a transferência do calor. As sensações relacionadas ao frio ou ao calor são ditas sensações térmicas. Após o banho, seja em um chuveiro ou em uma piscina, às vezes sentimos um pouco de frio. Sabemos que a evaporação de um líquido faz baixar a temperatura. Por esse motivo é que sentimos frio quando estamos molhados. Tal fato ocorre quando a fina camada de água que adere à nossa pele absorve uma quantidade significativa de calor. Por isso, temos a sensação de frio, sentimos mais frio ainda quando está ventando, pois o vento intensifica a evaporação da água, que provoca o abaixamento da temperatura da água. Capacidade térmica. A capacidade de perder ou absorver calor que um determinado corpo tem em razão da variação de temperatura sofrida por ele é definida como a capacidade térmica ou capacidade calorífica. Capacidade térmica define-se como a quantidade de calor que um determinado corpo deve trocar para que sua temperatura sofra uma variação unitária. Para calcularmos a capacidade térmica, devemos usar a seguinte equação. Capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido por variação de temperatura, ou capacidade térmica igual a massa desse calor específico. A capacidade térmica caracteriza o corpo e não a substância que o constitui. É uma propriedade extensiva, ou seja, proporcional à quantidade de matéria presente no corpo. Com isso, dois corpos compostos pela mesma substância, porém com massas diferentes, possuem diferentes capacidades caloríficas.